Para e pensa, quantos pacientes passaram pela sua vida e você está fazendo uma periodontia demorada, atrasada, dolorida, ai, dói mesmo, é sempre assim mesmo, e a gente não consegue fidelizar. Quantos pacientes você já pegou para fazer uma raspagem, falou, e ele falou que entendeu, fez que entendeu e não entendeu? É para isso que eu faço essa semana, porque a pério sim pode ser valorizada, ela é possível para você, você pode assumir casos como esses que eu vou falar nesta live, para você conseguir ter resultados, inclusive financeiros, no seu consultório. Para a gente parar com essa história que pério não vale a pena, que pério não dá dinheiro, que pério não dá resultado, tá? Então, é o seguinte, por que alguns pacientes têm pouca placa e têm muita doença? Essa coisa de paciente ter pouca placa e muita doença está relacionada com os novos entendimentos da doença periodontal. Se você tem esta pergunta, possivelmente os seus conhecimentos ainda ficaram parados na década de 60, onde na década de 60 se encontrou uma relação de causa e consequência, onde a placa bacteriana causava doença periodontal, portanto, o tratamento seria a erradicação dessa placa bacteriana. Aí surgiram mil técnicas para a gente conseguir eliminar totalmente a placa bacteriana, porque aquilo ali resolveria, mas aquilo não respondia algumas perguntas como por que é que algumas pessoas têm tanta placa e cálculo e não tem doença periodontal? E por que que tem algumas pessoas que não têm nada de placa e cálculo e tem muita doença periodontal? Não respondia isso. Essa tal dessa hipótese de placa inespecífica, que toda placa bacteriana é igual, tem que combater a placa bacteriana, tem que escovar os dentes, ela respondia isso. Olha, sim, tem gente que tem doença e tem muita placa, mas tem gente que tem doença e não tem placa. É por isso que isso daqui não funcionava para todo mundo. A placa, ela não é igual para todo mundo e tudo mudou desde que se substituiu o entendimento da placa bacteriana por biofilme. Professora, qual é a diferença entre placa bacteriana e biofilme? Basicamente, na prática, é a mesma coisa. A diferença é que placa bacteriana é um conceito, onde era aquilo que eles viam na boca do paciente, via no microscópio, é uma placa que tem bactéria, e ao longo do desenvolvimento da ciência, onde se consegue enxergar outras formas de pesquisa, se entendeu que existe uma coisa chamada biofilme. Os biofilmes, biofilme assim, biofilme, é um conceito que foi inicialmente estudado nos cascos de navios para ver a hidrodinâmica do navio e que eles descobriram que existia uma coisa que atrapalhava essa hidrodinâmica, que era uma coisa chamada biofilme, que é uma capinha de micro-organismos que está presente em toda a superfície dura imersa em meio líquido. Gente, endocardite bacteriana é biofilme, sabia? O problema do biofilme da endocardite bacteriana é que não dá para escovar a válvula cardíaca. Felizmente, nós podemos escovar o biofilme bucal. Biofilme é quando você tem a pia do banheiro, fala isso para o paciente, e na pia do banheiro fica aquele lodo, aquilo é um biofilme. No vaso sanitário, onde tem que passar escova, aquilo que escova é um biofilme. Por quê? É uma camada de micro-organismos que está imersa em meio líquido. Gente, vou contar uma história para vocês, tá? Para vocês contarem para o paciente sobre biofilme. Quando o paciente pergunta assim, doutora, qual que é o melhor bochecho? Qual que é a melhor pasta? Qual que é o melhor produto? Olha, é o seguinte, existem produtos muito bons. Igual você vai lá no supermercado, conta isso principalmente para as mulheres, tá? Vai lá no supermercado, escolhe o melhor produto para a limpeza do seu banheiro e joga lá dentro, sem escovar o vaso sanitário. E aciona a descarga. Pronto, foi tudo embora. Tudo por água abaixo, literalmente. É a mesma coisa que acontece com seus dentes. Se você não volta para manutenção preventiva, você pode usar o produto que for. Ah, mas eu escovo. Tudo bem, paciente, você escova tudo. Mas eu, dentista, sou a única pessoa, sou a profissional capaz de conseguir remover a totalidade do biofilme que tem uma possibilidade de ter patogenicidade na sua boca. É por isso que no Peridiária todas as luzes são do profissional. A gente coloca muita atenção no profissional, porque o profissional vai ser o agente transformador da saúde bucal do paciente. Felizmente, a gente não vai ser substituído por tecnologia. Precisa da figura do dentista. Mas o que eu falo aqui no Peridiária é que essa pério de todos os dias ela tem que ser valorizada. Porque se você faz limpezinha, e essa limpezinha de todos os dias, ela tá baratinha, o paciente compara o preço, ele acha que, ai, tudo isso por uma limpezinha, doutor. Ou faz a
profilaxia e o paciente não volta mais, esta daqui é uma periodontia, assim, que poderia estar melhor. Você está perdendo muito com isso. E a outra coisa da gente estar aqui falando aqui no Peridiária todos os dias é que exodontia não é tratamento periodontal, tá? Exodontia é tratamento periodontal para o dente que foi perdido por doença periodontal, mas não porque a pessoa teve uma doença periodontal e vai acabar perdendo aquilo. Não é para isso. Para isso que eu estou aqui todos os dias para dizer para você que a coisa mais importante é você entender mais de periodontia, atualizar os seus conceitos. Porque se você ainda pensa que placa bacteriana causa doença periodontal, é um conceito assim quase isso, muita coisa mudou, mas tudo bem, a gente quase não tem possibilidade de atualização profissional em pério, mas agora tem, porque tem eu aqui no Pério Diária. Entender que placa bacteriana causa toda doença periodontal é um conceito ultrapassado, porque isso não é verdade. Como a gente vai explicar às pessoas que têm pouca placa bacteriana e muita doença? Ah, é suscetibilidade individual, que a pessoa tem alguma tendência. É também, mas não é só isso. O que também não é a gente entender essa coisa de pessoas que têm pouca placa e muita doença, tá? Não é a gente olhar para o paciente e porque o paciente tem boa higiene bucal, não tem doença. Não é. Boa higiene não é indicativo de saúde periodontal. Tão importante esse conceito que eu vou repetir. Boa higiene não é indicativo de saúde bucal. Tem gente que escova os dentes e tem cárie porque é desbiose. Tem gente que escova os dentes, passa fio dental e tem doença periodontal. Por isso que eu falo, é o papel do dentista. O que a gente vai saber se tem saúde bucal ou não para doença cárie, radiografia interproximal ou profilaxia para diagnóstico ou a sondagem. Por isso, a gente olhar para se tem placa e cálculo e diagnosticar doença periodontal não é um diagnóstico. E se você é clínico e talvez não tenha esse hábito de fazer a sondagem é aquilo assim que aumenta demais o faturamento dos dentistas que me acompanham aqui no Peridiário. Tem que sondar. Sondou, identificou sangramento, a sondagem é gengivite. A gengivite todo mundo tem? Sim. Epidemiologicamente, quanto mais jovem, mais gengivite tem. Mas gengivite é o maior preditor de doença futura. E outra, pessoal, e o pessoal que tem implante. Muitas pessoas têm implantes, têm gengivite é o maior preditor de doença periimplantar, que não chama gengivite, né? Chama mucosite periimplantar. Quem está sondando implante, ou quando o paciente aparece, quando já tem muita doença periimplantar, já é muito triste. Aí, quando você consegue identificar casos como esse, este daqui é um caso onde, por exemplo, nós temos, eu sei que tem, tá? Pouca placa bacteriana e tem doença periodontal. Olha só, tem perda óssea na mesial dos molares posteriores, tem perda óssea nos molares posteriores, tem perda óssea nos dentes anteriores. Isso daqui, antigamente, já foi chamado, falar de todas as classificações, tá? Isso já foi chamado de periodontite juvenil localizada, já foi chamado de periodontite agressiva. Hoje tudo é uma coisa só, tudo é periodontite. O que é uma periodontite? É uma pessoa que tem bolsa periodontal. E estas bolsas periodontais, se elas forem sangrantes, elas têm maior atividade ou não. Pessoal, não é supuração característica de doença, não é supuração que a gente vai fazer uma prescrição de antimicrobianos. O que é o significado desse tipo de doença, onde a gente tem bolsas periodontais profundas no indivíduo que tem pouca placa e pouco cálculo? Significa que a pessoa tem uma placa bacteriana específica em causar problema. É uma placa bacteriana onde tem mais micro-organismos patogênicos. Por exemplo, existe um micro-organismo específico chamado Agregatibacter actinomycetencomitans, ou AA, e este micro-organismo faz pouco volume de biofilme dental, mas ele tem muitos fatores de patogenicidade. O que é um fator de patogenicidade? É uma coisa que faz aquele micro-organismo causar muito problema. Por exemplo, o AA, ele tem uma leucotoxina. Leucotoxina é uma toxina que esse micro-organismo libera que mata os leucócitos. Ora, os leucócitos vão fazer defesa. Como ele mata os leucócitos,
a defesa ela é diminuída. Portanto, aquela resposta inflamatória exacerbada ela é diminuída, porque ele acaba eliminando boa parte disso. Gente, eu lembro, esse foi um estudo bem legal que eu fiz quando eu era iniciação científica. Olha só que trabalhinho simples e bacana que eu fiz e aquilo ali marcou muito a minha vida. Eu era iniciação científica, em segundo ano da faculdade. A gente pega leucócitos de sangue periférico, tira sangue de algum voluntário, coloca, põe numa centrífuga, tira as células vermelhas, e aí tem um filtro de densidade que coloca os leucócitos, então tira com uma micropipeta, coloca, aí coloca na centrífuga de novo. E aí, por densidade, a gente consegue coletar só os leucócitos. Aí pega uma pipeta, tira só os leucócitos. Aí tem uma placa cheia de furinhos e a gente coloca um tiquinho de leucócitos em cada um. Aí a gente pega os micro-organismos, então na época a gente pegava a colocava num tubinho de ensaio e a gente espatifava aquelas bactérias. Imagina, adivinha como é que quebra bactéria no laboratório? Coloca o tubinho de ensaio com as bactérias, coloca dentro de um gelo e aí tem um equipamento de ultrassom. Este ultrassom e coloca no gelo para não aquecer, coloca dentro do tubo de ensaio, liga e aquele ultrassom explode as bactérias. Naquela época já se sabia que o ultrassom ele tem a capacidade de lise bacteriana. Por quê? Porque a gente queria saber se é a leucotoxina que mata, mas não um micro-organismo vivo. Então tinha que quebrar aquelas bactérias. Aí, para saber se as bactérias estão prontas para o nosso teste de leucotoxicidade, a gente pegava uma amostra, colocava numa lamínula, olhava no microscópio para ver se as bactérias estão inteiras ou espatifadas. Quando elas estiverem totalmente lisadas ou espatifadas, a gente colocava um pouquinho para a gente avaliar a capacidade de leucotoxina. Ou seja, não colocava a bactéria, né? Mas colocava as bactérias quebradas e a leucotoxina ou que estava dentro da bactéria ou para fora, a gente via se matava os leucócitos ou não. Para saber se os leucócitos estavam vivos ou não, colocava depois uma microgota de azul de metileno, que também é um corante vital. O que é um corante vital? Se o leucócito estivesse vivo ainda, ele ficava transparentinho, ou seja, não entrava o azul de metileno dentro. E se o leucócito tinha morrido, ele ficava azulzinho. Então a gente olhava em concentrações e a gente identificou, comprovou naquele pequeno estudo de iniciação científica que as bactérias morriam. Aquilo foi muito marcante na minha vida, porque eu estudei esse AA. Esse AA, que é o agregado Bacteriactinum cetencomitas, responsável presente em doenças periodontais como essa, de pouco volume de placa e grande agressividade de progressão, por isso o nome periodontite agressiva, que hoje mudou de nome, que hoje é só periodontite, ela está responsável por pouco volume de placa e grande atividade de doença, o que responde aquilo que se não entendia no começo de, poxa vida, por que as pessoas tinham pouca placa bacteriana e tem muita doença periodontal, se a questão é a placa? Pois é, não é qualquer placa, e mudando assim, ó, não é qualquer biofilme. O biofilme, ele tem que ser um biofilme patogênico, tem que ser um biofilme que acaba causando a doença. Agora, assim, como é que a gente vai saber se o biofilme é patogênico ou não? Tem estudos microbiológicos de coleta, qual micro-organismo tem, e o estudo mais libertador que eu li é um estudo avaliando aquilo que está na clínica com aquilo que está no exame microbiológico. Será que nós precisamos de um exame microbiológico? E o estudo mostrou que a gente não precisa de um exame microbiológico. A avaliação clínica, ela é soberana na decisão, ou seja, ela coincide com aquilo que tem microbiologicamente. Portanto, se você vê um indivíduo que tem bolsa profunda, pouca placa, pouco cálculo, mas tem bolsa profunda, tem sangramento à sondagem, existe uma grande chance dele ter uma maior proporção de micro-organismos patogênicos, e isto é uma informação assim valiosa para o nosso tratamento. E aí, tratamento periodontal cirúrgico para bolsas profundas é um tratamento que se faz, ele existe, ele resolve. Mas se você é um dentista que faz tratamento cirúrgico, ou se você é um dentista que encaminha os seus casos de pério para alguém que faz tratamento cirúrgico, presta atenção. Nenhum paciente gosta de cirurgia. E quando ele sabe que ele precisa de cirurgia, mas não precisa de cirurgia, esse paciente dá saltos de alegria. Mais uma vez, repetindo, eu não sou contra, eu só não faço mais. Se a gente consegue resolver o problema sem cirurgia, por que vai fazer cirurgia? Havia uma coisa assim de que mas o dentista vai ganhar mais se fizer cirurgia. Isso foi muito forte nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, os
planos de saúde, que lá são seguradoras de saúde, pagavam mais para o tratamento cirúrgico. Então, quando chegou o negócio do tratamento não cirúrgico, foi muito impactante, porque isso vai impactar na renda do dentista. Aqui no Brasil, nós temos uma coisa diferente. Por exemplo, a gente tem os convênios, que são os operadores de saúde, e a gente tem os pacientes particulares. Abrindo parênteses sobre os convênios, o convênio é uma coisa assim, esse negócio de tratamento periodontal de 6 em 6 meses não existe, tá? Não se trata doença periodontal a cada 6 meses. Raspagem não é tratamento periodontal. Raspagem não é tratamento periodontal. Tratamento periodontal é periograma inicial, raspagem até deixar a superfície radicular biocompatível, reavaliação dentro de 6 semanas, depois monitoramento das bolsas residuais ou tratamento periodontal. Nós fazemos tudo isso através da metodologia não cirúrgica. Havia possibilidade de fazer terapia cirúrgica, mas o nosso paciente não gosta. E quando a gente dá a opção, a gente faz. E nesta opção, a gente valoriza muito o tratamento não cirúrgico. É assim, você vai fazer uma cirurgia de abdômen aberto ou uma de laparoscopia. A de laparoscopia é muito mais valiosa do que ficar com a barriga aberta. Portanto, a gente vai sempre ganhar o coração do paciente se a gente faz terapia não cirúrgica, porque a terapia não cirúrgica é aquela que dá resultado. Então, modernamente, quando a gente tem o paciente com doença grave desse jeito, pouca placa, pouco cálculo, sangramento, sondagem, bolsas periodontais generalizadas, nós lançamos mão de um tratamento junto com terapia antimicrobiana sistêmica e que hoje o padrão ouro é a amoxicilina com metronidazol. Doxiciclina já foi, fibras de tetraciclina dentro da bolsa periodontal já foi, chips de clorexidina já foi, ainda bem, porque tudo isso era muito caro, muito complicado. Todas as outras terapias locais de dentro da bolsa também não são mais utilizadas. E aqui no Periodiário eu estou aqui para dizer para vocês o que é e o que é que não é. Fizemos uma aula esses dias do o que já foi e o que já não foi. Por quê? Muita coisa da periodontia, ela já foi, mas a gente nem está sabendo que foi. Mas tudo bem, eu sei que são poucas as oportunidades de atualização, mas você é um dentista muito especial e está aqui me assistindo. Os pacientes valorizam os dentistas que têm uma novidade para contar. Os pacientes valorizam o dentista que tem uma coisa diferente. E eu vou falar isso. Como você vai colocar isso dentro de uma técnica para que o paciente te valorize dentro daquilo que você fala? Eu fiz uma enquete no Insta perguntando assim: você consegue se valorizar profissionalmente com o conhecimento que você está passando? Alguns conseguem, alguns não conseguem. Se você não consegue valorizar o seu tratamento através do conhecimento que você se adquire, você tem que me acompanhar aqui no Periodiário. Porque eu conheço muita gente que tem especialização, tem mestrado e tem doutorado e não consegue ganhar dinheiro com a periodontia. Tá tudo certo, não tem problema. Eu tenho certeza que faz um tratamento maravilhoso, mas vocês não têm noção do quanto é frustrante a gente estudar tanto. E para quem fez um mestrado é uma coisa assim judiada, de muito trabalho, de muito estudo para a gente conseguir desenvolver uma dissertação de mestrado, um estudo experimental, é muito tempo de doação para a gente conseguir ter esse resultado e depois não ter resultado financeiro do consultório. E aí o meu sócio lá do consultório faz qualquer outra especialidade, tem muito menos de estudo do que eu e ganhava muito mais do que o dobro e eu ficava muito mal. É por isso que no Periodiário eu desenvolvi uma metodologia onde você vai poder valorizar essa period todos os dias. Porque senão alguém com menos estudo do que você vai conseguir estar faturando um monte. E você que ama essa period todos os dias está desvalorizado. Não, quero fazer uma pério valorizada. E a outra proposta para pério valorizada é que os pacientes parem de perder dentes. Porque eu acredito que se a gente faz uma comunidade de pessoas que entende de pério, que não vai extrair o dente por qualquer coisa, que não vai pensar que exoimplante é tratamento para tudo, desde que a gente consiga fazer isso de um jeito valorizado, a gente vai conseguir fazer isso de um jeito bom. Eu vou dizer para vocês que hoje o tratamento periodontal desses casos de pouca placa e pouco cálculo são a grande oportunidade. O que você vai explicar para o paciente? Você vai explicar para o paciente, como alguém perguntou assim, por que é que a gente tem bactéria da cárie na boca? Por que é que a gente tem bactéria de doença periodontal na boca? Ou o paciente vai perguntar assim, essa foi a pergunta do meu paciente farmacêutico. Ele é meu paciente há mais de 15 anos. E ele falou assim,
Doutora, me conta o seguinte, não é possível que não tenha um medicamento para essa doença. Não é possível. Já estudou tanto, a ciência avançou tanto. Não tem nenhum medicamento, não tem uma composição medicamentosa. É esse tipo de questionamento que começa a aparecer na cabeça do paciente quando a gente não conta a história do desequilíbrio microbiano. E começa a aparecer uma coisa assim na cabeça do paciente assim: olha, eu tenho uma doença causada por uma bactéria e eu vou tomar um remédio e esse remédio vai curar, e se não curar, você vai passar por uma situação constrangedora que eu já passei, que foi um casal que chegou e falou assim: doutora, a gente fez um tratamento com outro dentista muito caro, muito complicado, e não resolveu, porque voltou tudo de novo. Se ele não entender de verdade a etiologia da doença periodontal, a gente passa por maus lençóis. Por isso, ter habilidades de explicar de onde vem essa doença periodontal é que vai fazer a diferença. O que a gente tem que explicar para o paciente? Tem que explicar para o paciente que a doença periodontal é um desequilíbrio microbiano e que ele tem alguma tendência para ter isso. Tem alguma tendência, tem alguma suscetibilidade para acabar tendo isso, e é isso que vai fazer a diferença na vida dele. Como é que a gente aborda esse tipo de caso, tá? Esse tipo de caso a gente vai abordar assim. Porque alguns pacientes têm pouca placa, muita doença periodontal, porque algumas bactérias específicas fazem pouco volume de placa. A gente tem que explicar a importância do desequilíbrio microbiano, muito mais do que só os micro-organismos, só os antibióticos. Se você fala que é uma bactéria só, ele vai se perguntar qual é a bactéria que tem. E a gente tem que instituir o tratamento periodontal. Eu ensino como você vai tratar mesmo que você não seja especialista. Por que é que isso é possível para você? Porque a pele ficou fácil. Porque você vai usar antibiótico, você não vai precisar fazer cirurgia. Porque eu vou ensinar uma metodologia onde você vai conseguir fazer o tratamento periodontal na metade do tempo clínico. E porque o paciente com suscetibilidade à doença periodontal, ele precisa de você. Ele precisa do seu tratamento, para sempre. Não tem, assim, caso mais importante do que o paciente periodontal, onde é perfeitamente honesto, ético e necessário que ele volte com regularidade. Porque ou ele volta ou ele vai perder os dentes. Paciente, olha bem nos olhos para ele, quer manter os dentes na boca? Então você precisa voltar. Vou te oferecendo um pacote anual para que isso fique bem certo para você não perder os dentes. E isso fica barato, porque perder os dentes vai ficar muito mais caro para você. É possível, porque muita coisa mudou. A pele ficou mais fácil dentro dos conhecimentos científicos. Na aula do sábado à noite do Covid, eu mostrei um estudo científico falando sobre a hiperresponsividade dos neutrófilos. O que é isso? Esse estudo mostrou que quando existe algum tipo de estímulo inflamatório, LPS bacteriano de bactéria gram-negativa, doença inflamatória, os neutrófilos liberam citocinas inflamatórias. Aí a gente vai liberar essas citocinas, no entanto, mesmo depois que a doença, o sinal da doença vai embora, num contexto que seja o Covid, que seja doença periodontal, a doença acabou, mas o nível de citocinas inflamatórias não baixa na mesma medida. O que quer dizer isso? Que você está em risco ainda, paciente. Você só está olhando assim a superfície. Por fora ficou bom, mas por dentro eu já sei, porque tem um estudo científico disso, de uma aula que eu assisto, de uma professora que eu acompanho, e você diz que você estuda sempre, que você está sempre atualizado, e o paciente vai te valorizar. Se você ligar esses pontos para o paciente, ele não vai adivinhar que você assiste live às 8 da manhã, tá? Você tem que dizer, você tem que tirar um print, você tem que mostrar para as pessoas que você estuda. Aí, quando ele conseguir entender isso, ele vai perceber que você está dando um dado importante, por exemplo, porque ao final do primeiro ano pós-tratamento periodontal é a maior chance de recidiva. Então, a resposta pode ser: os neutrófilos estão hiperresponsivos, eles liberam grande quantidade de citocinas inflamatórias neste primeiro ano pós-tratamento, ou neste primeiro momento pós-tratamento, e é por isso, paciente, que você não pode ficar nessa brincadeirinha de trata, some do consultório, libera um monte de citocina inflamatória, tem recidiva de doença periodontal, acho que tá bom, acho que eu não quero gastar, acho que eu não quero voltar para o dentista, e ele continua com a doença periodontal. Aqui fica aquela história assim,
assim. Não importa se você trata a doença periodontal, vai perder os dentes mesmo. Então, não adianta tratar. A doença periodontal é progressiva mesmo. Quem fala que doença periodontal é progressiva, desculpa dizer, chama aqui no peridiário, mas não está sabendo que tem coisas que estão sendo compreendidas na ciência e eu estou traduzindo isso em dados científicos para vocês. Não pode ficar indo nesse indo e vindo. Por isso, pessoal, vender pacote anual de tratamento periodontal é a coisa mais honesta que a gente pode fazer para o paciente para ele manter o dente na boca. Quer parar de perder o dente da boca, paciente? É zero sangramento à sondagem. Meia verdade, tá? Pode ter um pouquinho, mas não é para ter sangramento à sondagem. E é para sondar, porque o paciente fala assim: não, não sangra não. Não sangra porque ele não sonda o fundo da bolsa, mas a gente precisa ver que tem sangramento à sondagem. Gente, por que o peridiário é tão legal? Por que você precisa tratar periodontia, tá? Vou contar o caso da Cristiane. A Cristiane é dentista peridiária, ela é buco, ela é endo, ela é pério, ela tem uma clínica de movimento, ela conseguiu grande recorrência dos pacientes voltando, e agora ela está contratando pessoas para fazer tratamentos específicos, está contratando um protesista, está contratando uma endodontista, está contratando alguém para fazer a dentística, porque ela vai ficar só com a profilaxia. Por quê? Porque ela aprendeu esse método de fazer uma profilaxia valorizada. Todos os pacientes passam por ela, fazem o diagnóstico, ela ensina essa coisa da recorrência que eu mostro dentro das técnicas para o paciente estar voltando sempre, aí eles voltam, ela distribui o serviço restaurador, mas a recorrência, essa motivação, essa criação de consciência é dela. Outra coisa que é legal, tá? Às vezes você tem filho, às vezes você tem criança pequena, volta mais cedo para ficar com as crianças, trabalha menos, ganha mais, faz aquilo que é super ético, honesto, de um jeito diferenciado, que é a profilaxia de todos os dias. A Patrícia Pioroni é outra dentista que ela parou 18 anos da odontologia para criar os filhos. Aí ela criou os filhos e ela começou a pesquisar nas redes sociais por onde ela vai se atualizar para voltar na odontologia. Aí ela faz o método peridiária, ela faz só profilaxia. Só profilaxia, os pacientes voltam, ela coloca todo o coração, ela atende uma vez por semana só, faz uma super mega profilaxia, manutenção periodontal ou mesmo tratamento periodontal. É que tratamento dentro do entendimento periodiário é para fazer uma vez na vida. Uma vez na vida, assim, duas se tiver recorrência, mas enquanto este paciente estiver sob seus cuidados, não é para tratar de novo. E é por isso que essa manutenção tem que ser valorizada. E o paciente vai ter que entender assim, só você tem todo esse conhecimento, porque você sempre tem novidades, você se atualiza, sempre tem coisas novas, isso cria uma conexão de confiança com o paciente. Isso dá a diferença, tá? Deixa eu ver uns comentários que estão colocando aqui. Nunca vamos ficar frios sem bactérias, até porque a boca pode entrar através do próprio ar, alimentos e outros agentes externos. Espicha outra coisa, tá? As bactérias, elas são boas. Eu fui professora de imunologia, porque o meu mestrado foi em micro e imuno. Eu trabalhei muito com imunologia, dei muita aula de imuno. A aula básica, uma das primeiras aulas da imunologia chama imunidade natural. A imunidade natural se chama microbiota normal. Essa microbiota normal que nos cobre e nos recheia é a coisa mais protetora. Por quê? Se nós perdemos essa microbiota normal, a gente perde a proteção. Primeira proteção de microbiota normal, quando o bebê nasce, ele nasce através do canal vaginal da mãe e ele é recoberto da microbiota normal da mãe. Isso é super protetor. Agora, por exemplo, os bebês nascidos de cesárea, se eles não forem pegos com uma luva estéril, eles vão ser contaminados pela microbiota normal da enfermeira ou do ambiente. E aí começa a ter infecção hospitalar em bebês. Hoje tem muito menos com os métodos de biossegurança. Mas o bebê nasce em casa e não tem infecção por quê? Porque ele recebe a primeira vacina, que é a microbiota normal. Na boca, a gente tem um monte de bactéria boa. E o problema é o desequilíbrio e vários fatores que levam ao desequilíbrio microbiano. O que a gente está fazendo agora? Pensando muito em ter bactéria boa na boca e pensando muito em não ter bactérias ruins. Quem vai cuidar dessas bactérias ruins? O dentista. Sim, tem escova boa, tem produto de higiene bom, a gente indica isso, a gente prescreve isso, mas escuta só, pessoal, a indústria, ela faz todo um esforço para falar pro paciente que a escova de dente vai deixar ele livre da doença periodontal. É uma meia verdade.
que o tal bochecho vai deixar ele livre da doença periodontal. É uma meia-verdade. Só que o problema é quando o dentista começa a acreditar isso, e o dentista começa a prescrever aquilo ali demais e perde a capacidade de se valorizar, e o dentista está deixando de falar do seu papel como dentista, e aí o paciente escuta e fala assim: beleza, vou na farmácia, vou comprar aquele produto e vou em qualquer dentista porque está resolvido. E não, ele tem que entender que tem que ir em você, que tem esse olhar preventivista, você faz essa coisa única e diferente, e quando ele passar por você, ele vai ter a saúde bucal garantida, e ele vai ter um perfeito complemento chamado produtos de higiene bucal, que a gente vai prescrever, porque a gente vai dar uma consultoria em saúde bucal ao final da sessão, para ele entender que nós dentistas somos as pessoas mais importantes. E ele tem que chegar num ponto de entender que a pessoa mais importante é você, dentista, que vai trabalhar no equilíbrio microbiano, que por mais que ele faça essa limpeza doméstica não é o suficiente, quem vai sondar, quem vai avaliar a oclusão, quem vai avaliar risco de cárie ou doença periodontal é você. E que vai valer a pena investir esse dinheiro num dentista como você, porque com você ele vai começar a ver o efeito de não gastar mais no dentista. Ele vai investir em prevenção. Isso é tudo de bom. Esta confiança faz os pacientes virem. E outra coisa, profilaxia todo mundo precisa. E aquele um começa a trazer outro, começa a trazer outro, começa a trazer outro.